Olá, sejam bem-vindos à Pluralitas Assessoria Educacional e Inclusiva. Eu sou Renata Haddad e hoje vou falar com você um pouquinho sobre a neuroplasticidade cerebral e o TEA. Você já ouviu falar em neuroplasticidade cerebral? Não? Não tem problema, então continue aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que é e qual a importância para o TEA. A neuroplasticidade, plasticidade cerebral ou plasticidade neural é a capacidade que o cérebro tem de mudar ou de se adaptar por meio de alterações fisiológicas resultantes da interação com o ambiente. Esse é um processo dinâmico que permite uma adaptação a diferentes experiências, que contribui para a aprendizagem ou para a reaprendizagem. Alguns períodos são intimamente relacionados à plasticidade. Um deles é a infância, onde os sistemas neurais estão mais dispostos a aprender ou a se adaptar. Além disso, fatores como o ambiente enriquecido e a motivação externa são importantes propulsores para a plasticidade. Nos últimos anos, estudos apontam que um estilo de vida saudável, ou seja, atividade física, dieta balanceada, um padrão de sono adequado e o hábito de ler, podem induzir efeitos positivos na plasticidade cerebral. Aí você me pergunta, Renata, mas como isso acontece? Eu vou te explicar. Quando vivenciamos novas experiências, o cérebro estabelece novos caminhos neurais, com neurônios interligados, e pela prática repetida, a comunicação entre esses neurônios, que se chama comunicação sináptica, é fortalecida e essa trajetória permite o processo de adaptação e de aprendizado. Tudo lindo, mas o que isso tem a ver com o TEA? Vou explicar para vocês. No cérebro das crianças com transtorno do espectro do autismo, há um excesso de conexões neurais e por isso é muito complicado gerir e entender estímulos do ambiente ao redor. Vou dar um exemplo para vocês. Se o cérebro da criança com transtorno do autismo fosse uma casa, ele seria um lugar cheio de barulho em todos os cômodos, com uma fiação muito complexa e paredes muito sensíveis a qualquer estímulo. Deu para entender? Esses excessos de sinapses ou de conexões neurais do cérebro da criança com TEA gera alterações muito variadas e particulares em cada criança, de forma que raramente dois casos de crianças com TEA serão iguais. Em 2014, a Universidade de Colômbia conduziu um estudo muito revelador. Os dados da pesquisa foram publicados na revista científica Neuron e nos explicaram dois aspectos muito interessantes e, ao mesmo tempo, muito animadores. O primeiro faz referência a essa particularidade do cérebro da criança com TEA e afirma que há uma presença de excesso de conexões e sinapses entre as células neurais. A segunda tem relação com um tratamento experimental que poderia regular essa hiperconectividade, essa singular alteração cerebral que acontece antes dos 3 anos de vida. Poda sináptica. Desde a nossa etapa embrionária e até mais ou menos uns 2 anos de idade, acontece em nosso cérebro um processo assombroso. Ele se chama sinaptogênese. Nessa etapa, o nosso cérebro chega a criar até 40 mil novas sinapses por segundo. Durante esses meses, as crianças têm mais neurônios do que realmente elas precisam. Por isso, pouco a pouco, à medida que o cérebro vai se especializando, as conexões mais úteis vão sendo fortalecidas e o resto vai sendo eliminado. Essa poda sináptica acontece principalmente no córtex cerebral. Desse modo, vão sendo fortalecidos e vão se especializando os processos que regulam as funções executivas, como o pensamento, a análise, a reflexão e a atenção. Chegada à adolescência, a poda elimina quase metade dessas sinapses corticais. Num estudo realizado na Universidade de Colômbia, foi possível ver que no caso das crianças com TEA, essa poda sináptica só chegava a 16%, enquanto em casos de crianças com desenvolvimento típico, chegaria a 50%. O corpo caloso e a comunicação cerebral. O cérebro das crianças com TEA apresenta outro problema especialmente chamativo. Nesse caso, ele se relaciona com uma estrutura muito relevante para o nosso sistema nervoso, o corpo caloso.
Essa estrutura ela é responsável pela comunicação entre os dois hemisférios do cérebro e, portanto, entre as diferentes regiões, esquerda e direita. Muitos pesquisadores que estudam o cérebro dos autistas explicam que podemos ver diversas alterações no corpo caloso das crianças com autismo. Um achado desse implica, entre outras coisas, ter problemas nas interações sociais e cotidianas, não resolver diversos tipos de informação, interpretar mal as coisas e apresentar um enfoque mental mais rígido. A dificuldade dos estudos se mostra, pois indicam que as descobertas feitas através da neuroimagem são muito heterogêneas. Fica claro que há anomalias estruturais e funcionais no desenvolvimento cerebral das crianças com TEA, e que elas são muito significativas. O que também acontece, no entanto, é que raramente podemos ver dois cérebros iguais. Isso indica que cada criança mostrará um comportamento, um déficit, uma particularidade dentro do próprio espectro autismo. Há, além disso, algumas bases genéticas que afetam os circuitos neurais e o modo como as regiões cerebrais se comunicam, de modo que haverá crianças com maior potencial intelectual e outros problemas mais graves para desenvolver até mesmo os processos comunicativos. Não obstante, o cérebro da criança com TEA mostra em sua maioria alterações na hora de processar estímulos sociais e emocionais. Isso não significa de maneira nenhuma que eles não sintam emoções, muito pelo contrário. Eles precisam das emoções e precisam também se sentir amados, apoiados e validados. No entanto, não sabem como reagir diante de todo esse estímulo. O que podemos concluir com tudo isso é que o cérebro das crianças autistas são muito diferentes uns dos outros e que a intervenção precoce é tão importante devido à neuroplasticidade cerebral enquanto somos crianças. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de 6 mitos sobre TEA que muita gente acha que é verdade. Primeiro, as pessoas com autismo não gostam de pessoas e odeiam se relacionar. Não há motivo para as pessoas com TEA se afastarem dos outros, recusarem contato ou buscarem solidão constantemente. De fato, muitas crianças gostam muito de cócegas, abraços e jogos de contato. Além disso, muitos adolescentes e pré-adolescentes querem pertencer a um grupo social com o qual se identificam e compartilham momentos, bem como hobbies e interesses. Talvez por sua compreensão do mundo social ser diferente e eles terem problemas para desenvolver habilidades sociais normativas, as relações sociais geram ansiedade. Certas reações podem nos levar a pensar que sua condição faz com que eles sejam evitativos, mas este não é o caso. Eles podem ocasionalmente ter comportamentos evasivos para evitar a tensão, mas não é algo que é característica dessas pessoas. Temos a responsabilidade de facilitar que as relações sociais gerem menos tensão. Por exemplo, o contato visual é desconfortável em muitos casos e não devemos exigi-lo ou ridicularizar a tendência de olhar para o outro lado. 2. Eles não se importam que os rejeitem porque eles estão em seu mundo e não percebem. Podemos ter a sensação de que as pessoas com autismo não se conectam. No entanto, o que acontece é que a sua conexão tem outra porta, outra forma de sintonizar. Aceitar que não só a nossa maneira de nos relacionarmos e de nos interessarmos pelo mundo é a correta é o primeiro passo para entender melhor essa condição. A ferida da rejeição pode levar ao desenvolvimento de patologias como a depressão e a ansiedade em pessoas com TEA. Sentir-se diferente e excluído pode gerar uma dor emocional imensa, principalmente a partir da adolescência, estágio em que o desejo de um relacionamento pode se tornar mais relevante. Terceiro, não demonstram afeto ou empatia por nenhuma pessoa. Este é um dos mitos sobre autismo mais difundidos e prejudicados que existem. Sua origem reside no fato de seu modo de expressar emoções e sentimentos ser diferente ou não convencional. No entanto, isso não significa que a afetividade seja uma área que não existe nas pessoas com autismo. As pessoas com autismo podem ter dificuldades para dar palavras ao que se sentem ou se expressar de maneira socialmente conveniente, mas isso não implica que os sentimentos e as emoções não estejam presentes. Elas amam a seus entes queridos e sentem tristeza e alegria, assim como toda a gama de emoções e sentimentos existentes. Quarto, são agressivos com os outros e também agridem a si mesmos. A agressividade,
Os comportamentos de autolesão e outros problemas comportamentais não são sintomas do próprio autismo. Embora existam pessoas que apresentem em algum momento esse tipo de comportamento, não devemos esquecer que essa realidade se deve ao déficit de recursos de comunicação. Quando os outros não nos entendem ou não sabemos explicar com palavras ou ações o que queremos, como nos sentimos ou simplesmente que nos preocupamos, as pessoas tendem a manifestar comportamentos agressivos. Isso ocorre em qualquer condição, seja no autismo ou não. Por exemplo, crianças com desenvolvimento típico tendem a ter acessos de raiva intensos por volta dos 2 aos 4 anos. Isso acontece porque neste momento sua mente está à frente de sua capacidade expressiva e, portanto, a compreensão do ambiente é menor do que o desejado e o esperado. Este é apenas um exemplo do que nos ajuda a entender que a capacidade expressiva e os recursos comunicativos andam de mãos dadas com os nossos comportamentos e a expressão emocional que fazemos através deles. Quinto, todos possuem habilidades savantes, são grandes gênios em algumas áreas. Esse mito foi perpetuado por várias séries como The Big Bang Theory, em que o protagonista Sheldon manifesta sintomas próprios do espectro autismo combinados com uma grande capacidade lógico-matemática. Além disso, atualmente tem-se dito que as pessoas com grandes habilidades como Lionel Messi ou Robbie Williams têm diagnósticos de autismo, especificamente da síndrome de Asperger. Longe de entrar em um debate sobre esta informação se é ou não correta, devemos saber que apenas 10% das pessoas diagnosticadas dentro do espectro do autismo mostram traços de habilidades de um domínio específico. Não devemos esperar que uma pessoa diagnosticada com TEA seja um gênio. Essa expectativa pode gerar uma grande frustração e sensação de ineficácia e fracasso, tanto na família quanto na pessoa diagnosticada. Sexto, não podem melhorar ou aprender, não deveriam ter uma educação normal. Todas as pessoas com autismo progridem e aprendem ao longo da vida. Algumas pessoas possuem um ritmo mais rápido do que outras, mas todas avançam em diferentes áreas do desenvolvimento. Dessa forma, é muito importante que todas as pessoas, independentes de sua condição, recebam a melhor educação possível.